Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Espírito de Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a profecia, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de maravilha, e a outros profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O apóstolo Paulo, ministrando na igreja de Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11, acerca dos dons do Espírito Santo, que são 9 dons. E o que passar disso tem procedência maligna, mas são 9 dons espirituais que agem de fora para dentro, de dentro para fora na igreja, que é o corpo de Cristo na terra. É a ação sobrenatural de Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas, revelando, profetizando, curando, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos. Há uma fusão e uma efusão sobrenatural desses 9 dons espirituais. Só que aqui, Paulo, exortando a igreja de Coríntios e fazendo eles entender que os dons é para a edificação do corpo de Cristo, para que nós, eu, você, possamos ser edificados, consolados e exortados, porque aqui estava havendo uma grande concorrência de quem pregava mais, de quem orava mais, de quem profetizava mais, de quem falava mais língua, de quem tinha mais, entre aspas, intimidade com o Espírito Santo. E Paulo, quando chegou na igreja, viu aquela confusão armada. Falou, peraí, gente, vem cá, vamos conversar. Olha, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês oram, profetizam, revelam, tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, porém, a glória é do Filho de Deus. É Jesus que derrama os dons espirituais na igreja. Foi Ele que deu os dons aos homens na terra pelo poder do seu Espírito. Aí o povo começou a entender que não era um culto de concorrência, de soberba, de orgulho, de altivez. Porque para hoje, para quem tem, entre aspas, os dons espirituais, se acha melhor que o irmão que está ali sentado, negativo. Os dons espirituais, se não tiver o maior dom de todo, que é o amor, não serve de nada.
Nós podemos tirar pelo que está acontecendo hoje no seio da igreja. As pessoas se dizem que têm os dons espirituais e querem manipular a sua fé, a sua esperança e o seu amor, e até da maneira como você veste, como você calça, como você se penteia, como você se perfuma e etc e tal. Eles querem manipular você, porque ele é o profeta, ela é a profetisa. E o pior é isso. Esse é um ponto negativo. O pior é aqueles que profetizam, revelam por pix. É o que mais tem aí. E se você basear a tua vida espiritual por dons, você não vai a lugar nenhum, porque Jesus falou que a árvore não é conhecida pelos dons, é pelos frutos. Qual é o fruto que essa profeta, que esse profeta, que esse revelador, que essa reveladora está dando? Pare e pense. 9 dons espirituais. Um é dada a palavra da sabedoria, o primeiro dom do Espírito Santo, palavra da sabedoria, é uma palavra que vai diretamente de encontro às necessidades psicológicas, emocionais, sentimentais de quem quer que seja, que esteja passando por falta de conhecimento e sabedoria. O Espírito Santo vem sobre as faculdades mentais daquela pessoa e ministra na mente e no coração daquela pessoa, e a pessoa é liberta, curada e restaurada pelo poder de Deus. Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento. Também a palavra de conhecimento tem quase que a mesma conotação da palavra de sabedoria, só que ela tem mais uma profundidade, porque se trata do conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, porque se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, do Novo Testamento, como é que você vai profetizar? Como é que você vai pregar? E outro, no mesmo espírito, dons, está no plural, dons de curar N enfermidades. E a outra, a operação de maravilha. A operação de maravilha é algo sobrenatural que engloba todos os 9 dons espirituais. A pessoa é usada de uma maneira extraordinária. E a outra, a profecia. Essa aqui, a alta profecia, não é aquele que profetiza pelo dom da profecia em si aqui relatado, não. É a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Porque a verdadeira profecia, ela consola, exorta e edifica. Ela tem 3 origens. Se pessoas estão profetizando para você só massageando o seu ego, tome cuidado. Porque isso não é de Deus. Porque o verdadeiro profeta, ele exorta, consola e edifica. Vimos aí um caso recente nas redes, aquele cidadão sendo profetizado pelaquela menina. E moral da história, já está vendo aí explodindo uma bomba da vida daquele cidadão, né? Com causos aí de pedofilia, etc e tal. E a profeta profetizou e ganhou uma graninha da mão daquele cidadão. E assim são outros, né? Que vão pregar no culto, profetizar a palavra e estão ali querendo que o Pix caia na conta deles para assim eles pregarem a palavra, o profeta, a palavra pregada, escrita. E tem a profecia pelo dom de língua. Agora, não confunda a profecia com línguas, porque infelizmente, pela moda pentecostal do mundo afora, 90% dos profetas das profetisas profetizam falando línguas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas virou uma moda pentecostal, né? O cara fala balá, balá, balaia e começa a falar uma profecia negativa. Está tudo errado. Se você for ver pelo Velho Testamento, os profetas falavam como? Assim diz o Senhor. Falava diretamente a situação. E não precisava nem ficar de olho fechado, ou pular, ou rodar, ou fazer aquele showzinho gospel como eles gostam de fazer. Não, isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é sensacionalismo barato pentecostal gospel. Dom de profecia não é isso. E há outro, dons de discernir espíritos, é o que está acontecendo.
cara está profetizando, a mulher está profetizando, mas só da boca para fora. E você que está com seu ego inflado, para você é uma maravilha, mas olha o que está acontecendo aí. Lembra do caso Flor de Lis? Aquela mulher profetizou realmente o pecado, o erro que estava na vida dela e do seu esposo, e ela usou os microfones da até então igreja que ela tinha fundado e acabou que afundou mesmo. Ela fundou e afundou a igreja. E hoje está presa, porque ela desafiou quem? A profeta? Ela desafiou o Espírito Santo, porque aquela mulher falou do pecado dela. Eis a grande diferença entre uma verdadeira profeta, um verdadeiro profeta e um profeta do Pix e uma profeta do Pix, não é? Aí agora está lá pagando preço, e se ela tivesse calado, baixado a guarda e feito como Davi, se humilhou para Natã e pediu perdão a Deus, talvez não tinha acontecido o que aconteceu com ela. Então, por favor, em nome de Jesus, não abafe a voz do Espírito Santo na boca de ninguém. Porque se aquela pessoa estiver realmente sendo usada pelo Espírito Santo, se prepara, meu irmão. Porque a paulada vai ser grande. E dom de discernimento é isso. Se você não está discernindo, fique calado. Agora, se você está discernindo, é outra história. E a outra interpretações de língua. E a outra variedade de língua. Então é isso aí, gente. São 9 dons espirituais, línguas, não essas línguas que você está vendo por aí muito esquisitas, né? Até não faz nem parte, né? E interpretação de língua também é aqueles que interpretam tanto na língua das nações, sim, pelo poder do Espírito Santo, Deus pode se manifestar e fazer com que haja essa interpretação, sim, como também pelo dom de língua sobrenatural, que não tem nada a ver com as línguas das nações. Veja bem, temos que saber dividir todos esses dois lados.